Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live Scientific English. Hoje nós iremos fazer uma live de esquenta para o Congresso de Inglês Científico, onde falaremos sobre a importância do inglês para o mestrando, tá bom? Vamos lá, esperar o Caju entrar e a gente começa. Dari do Zera. Monstro. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, Caju, beleza? Como é que estamos? Joia. Show de bola. Gente, mais um episódio de hoje, eu e o Caju, a gente vai fazer um apanhado da nossa experiência sobre a importância do inglês no nosso mestrado. A gente vai compartilhar isso e meio que entender padrões, aonde o inglês foi diferencial, aonde o inglês foi um divisor de águas. E isso daqui faz parte do esquenta para o primeiro Congresso de Inglês Científico, onde a gente vai abordar temas totalmente novos em relação a um método que a gente está montando para você aprender inglês sendo cientista. Mas, Léo, qualquer pessoa pode aprender esse método? Assim, usando o método sim, mas a gente quer filtrar no nosso curso, nossa plataforma, apenas cientistas, porque a gente quer uma parada mais afunilada, com temas científicos. É o que a gente quer. A gente quer um ambiente com pessoas semelhantes, com metas semelhantes, desafios semelhantes, trilhando um mesmo objetivo de carreira. Então, a gente vai tratar muitos conteúdos novos que a gente nunca tratou. Acho que a gente nunca abordou antes, porque a gente não sabia desses conteúdos antes. Simplesmente houve uma revolução muito grande no nosso projeto dos últimos 2 meses para cá. A gente iniciou uma maratona de mentorias com os alunos. Próximo deles, a gente percebeu coisas que fazem todo o jogo, fazem totalmente diferença no jogo. A gente vai revelar tudo isso nesse congresso. Então, aproveitem esse esquenta, compartilhem com o máximo número de pessoas, porque é muito provável que uma dica que a gente dê nessa semana e principalmente na próxima, literalmente mudem totalmente a vida de vocês como cientistas e, por que não, te garantam o próximo passo de mestrado, doutorado, pós-doc ou intercâmbio lá fora. Uma dica só é possível, imagina todas. Né? Então, com essa introdução, Caju, seja bem-vindo para mais um episódio. Bora lá, tamo junto. Eu acho que é sempre importante salientar que são tudo assim, né? São pequenos passos, então são pequenas coisas que a gente faz. É uma live ali no dia que realmente pode mudar o jogo de alguém, né? Então, acho que a primeira coisa que eu gosto de salientar é, pessoal, queima esse aviãozinho aí pra gente ter mais pessoas que vão poder ver o conteúdo que a gente está fazendo aqui. Não é só pra gente isso, né? Se fosse assim, eu ligava pro Léo, a gente ficava só conversando sobre essas doideiras nossas aí. Mas a gente realmente tem o propósito de levar essa mensagem para mais pessoas. E se cada um encaminhar para uma pessoa aqui, vocês vão poder, entre vocês, começarem a gerar um movimento que é muito maior do que a gente. Acho que isso daí não tem preço, a gente não consegue calcular o impacto. Então, não sejam egoístas. Essa é a verdade. Compartilha aí com alguém conhecido, galera do lab, galera da sala de aula. Porque a gente vai falar de uma coisa que, se você está aqui fazendo parte dessa comunidade, no mínimo você tem um pezinho na área acadêmica, na área científica. Para quem tem esse pezinho e descarta fazer um mestrado, eu acho que tá fora, né, Léo? Não é quem a gente está buscando.
A gente está aqui falando de pessoas que tendem a querer uma Cientista pós-graduação. mesmo. Cientista, e a pós-graduação, mestrado, ele é parte da jornada. Então, esse conteúdo realmente vai ser de ouro. E para quem não sabe, a gente tem uma ótima trajetória de mestrado. Eu sou muito orgulhoso do meu mestrado, o Léo também é do dele. Então vamos compartilhar aí para mais pessoas se inspirarem com as nossas experiências. Total. Acho que até hoje eu vou compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui comigo. Faz tempo que eu não compartilho. Manda uma galerinha. Mandar um aviãozinho para algumas pessoas aqui. Já chamo meus alunos, que depois daqui a gente vai ter uma imersão de inglês, a gente vai ficar trocando ideia em inglês. Aí, Vai ser o massa, hein? esquenta de lá. A gente faz 2 encontros mensais, né? O primeiro é a gente tirando dúvida em português mesmo. E o segundo é trocando ideia em inglês. Show de bola. Fechou? Então, a Mariana aí falando que é uma biologist, da hora também. Sou biólogo, Caju é biomédico. Vamos lá. Vamos começar com as experiências do mestrado, né? Acho que assim, primeiramente, em termos de mestrado, eu acho que você tem que ter isso não falando de inglês, mas vai chegar no ponto de inglês, a visão, que eu acho que poucas pessoas têm, é do que é esperado de um mestrando, né? Então, assim, não tem muito certo ou de errado quando você está no mestrado. Você tem que fazer o que você não tem que fazer. Não existe apenas uma única opção. Mas o que eu vejo que se você for com essa visão para o mestrado, você vai ter um mestrado muito mais saudável e eficiente. Tá? O mestrado, ele literalmente é um momento, inclusive não existe muito mestrado, por exemplo, nos Estados Unidos, mas no Brasil ele é uma oportunidade, primeiramente, de você decidir se você realmente quer ciência. Tá? Então, por mais que você queira muito ciência, recomendo, faça o mestrado. Mas, Léo, doutorado direto, dinheiro, não é mais bolsa, já você é um doutorando, meu ego vai ser inflado. Cara, na minha opinião, hoje, sendo bem sincero, bullshit. É uma baboseira do inferno. A não ser, obviamente, que não tenha bolsa no teu departamento e só tenha a bolsa de doutorado direto, uma bolsa pré-aprovada, você quer continuar a ciência e seja a única opção. Tudo bem. Mas por que eu, Léo, não fiz, tive a oportunidade de fazer doutorado direto e não fiz doutorado direto? Porque eu acho que o doutorado, ele é um momento que, como que funciona? A gente falar melhor sobre ele amanhã, mas são 4 anos, cara. São 4 anos de ciência pesada e a gente sabe como complicado é você, tipo, deixar um doutorado. Né? Você tem que completar aquela parada, senão você tem que devolver bolsa, etc. É um período muito, muito comprido. Já o mestrado não, são 2 anos. São 2 anos ali para você dizer assim, velho, e olha as dicas, gente. Aqui é dica de ouro, tá? Preste atenção, todo mundo com o ouvidinho aberto na dica que eu vou dar. Isso não é somente no mestrado, é em qualquer coisa na vida de vocês. Antes de dedicar anos à sua vida, seu sangue, seu suor, o que vocês têm que fazer é o seguinte. Vocês vão conversar com pessoas que estão na tua área, em diferentes níveis e de preferência há muito tempo. Então você vai falar com um doutorando, você vai falar com um pós-doc, você vai falar com um professor que é professor há, tipo, 20 anos. E você vai perguntar para ele, professor, me diga os pontos positivos e negativos dessa carreira e por que você realmente gosta dela. Pergunta para 3 professores isso. Ele vai dizer os pontos positivos que para ele é. E ele vai te dizer, literalmente, o que ele faz no dia a dia. Para você realmente ter uma visão clara do que é o lugar que você está dedicando toda a sua vida para estar. Porque eu percebo que tem muita gente que passa o mestrado, literalmente, assim, parece que está afunilado no experimento, e não olha para a parada, não olha para a jornada da carreira, não olha para os desafios, não olha, sabe, nem tem uma visão ampla. E aí se dedica, chega no final do doutorado e fala, putz, não era isso que eu queria. Quantas pessoas a gente não já viu isso acontecer, Caju? Quantas pessoas, eu estava contando aqui mentalmente, você pode fazer esse exercício também, fizeram um mestrado só para perceber que, tipo, não queriam continuar. Eu parei aqui e rapidamente eu contei 5, mas assim, só pessoas que realmente eram muito próximas, que, tipo,
estava ali comigo no dia a dia e fez o mestrado, foi bem sucedido, legal, e falou assim, beleza, entendi como é que Não é funciona, pra mim. entrei em contato, não é para mim. E vida É, que segue, essas pessoas, todas elas, ninguém tá infeliz por isso, tá todo mundo no seu caminho, todo mundo com uma puta bagagem e feliz em outro canto, também tá tudo bem. Eu acho que a mentalidade de você ter uma experiência é um médio prazo, vamos dizer assim, né, de 2 anos, ela é super válida para quem tá ainda importantíssimo. inseguro ou quer dar uma testada, eu acho que tá tudo bem. Eu vou dizer para você o que que é o mestrado em termos da minha visão quando eu estava na graduação. Eu falei assim, meu, tipo, eu sou biomédico, certo? Se eu me formar e for para o campo de batalha aí, eu acho que eu vou ter um salário ali que começa nos R$ 1.000, fazendo umas coisas que eu nem era preparado, tipo análises clínicas, eu não tive essa bagagem, então eu ia ter que ainda fazer uma especialização para depois começar. Meu caso é esse. Aí a outra visão era ir para o mestrado, que era uma possibilidade iminente para um lugar que tivesse bolsa. E assim que eu já estava formado, nos primeiros meses depois de formado, com um salário de R$ 1.500. Então, assim, você tem uma remuneração já, foi a primeira vez que realmente você se sente um pouco mais independente dos seus pais. E além disso, você já está ali com o primeiro passo para você entender o que é a área acadêmica. E eu já falo, é um choque. Porque você sai da graduação achando uma coisa, você é o IC, você já está bem estabelecido, você chega num lugar que é totalmente novo para você. As pessoas não te conhecem, você vai ter que construir a tua reputação ali do zero. Então, eu sempre recomendo, faça o mestrado. Essa história de doutorado direto, a gente pode até falar com mais calma amanhã. Tem suas vantagens, mas eu acho que assim, é arriscado. É minha opinião E e eu eu, acho que eu tô tudo bem com isso. Se alguém discordar, a gente pode conversar, não tem problema. não existe certo ou errado. É a minha Não. visão, é a visão do Caju. Tipo, se alguém tiver uma visão diferente, tranquilo. Mas, e eu digo o seguinte, tem muita coisa que você tem que ter alinhado quando você começa o mestrado. Primeira coisa, que eu acho que é, assim, crucial, é o que é esperado de você. O que é esperado de um mestrando para que ele conclua a etapa com a dissertação de mestrado. É esperado que ele consiga desenvolver hipóteses, que ele tenha perguntas, que ele desenhe experimentos para responder aquelas perguntas e ele execute experimentos para responder aquelas perguntas, obtendo resultados positivos ou negativos. Essa é a realidade. Para você defender, essa é a única coisa que é esperada de você. Mas, Léo, como assim? Nunca me falaram isso, tipo, a gente sempre é tido para sempre buscar resultados positivos para publicar. De fato, você tem que buscar isso. No entanto, você não tem que se desesperar se você no mestrado você não conseguiu tipo, corroborar as hipóteses que você desenhou. O que importa que você aprenda no mestrado é aprender a fazer ciência. Isso quem fala não sou eu, isso quem fala tem várias séries de prêmio Nobel falando sobre a importância do começo numa pós-graduação. É aprender a fazer ciência. É fazer uma pergunta, com essa pergunta montar uma hipótese, montar um experimento, ganhar habilidades técnicas na execução de experimento, saber analisar aqueles experimentos com uma visão crítica, não enviesada, pegar aqueles experimentos e colocar numa grande ideia. E olha que eles falam, essa parte da grande ideia já é doutorado, nem é muito requerido no mestrado. Então, aprender a fazer ciência, aprender a fazer experimento, aprender a usar controles bem feitos, sabe, participar de eventos, se engajar, saber como que funciona a roda da ciência. Eu acho que, ao meu ver, é isso que é esperado. E, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas com a seguinte mentalidade no mestrado, que eu acho super tóxica. A pessoa chega no mestrado, ela olha para o doutorando e para o pós-doc do laboratório e fala assim, nossa, olha essa frase, eu já escutei várias vezes, não sei se você já escutou, cara. Nossa, eu nunca vou ser como eles. Nossa, esses caras, eles estão muito longe, velho. Quantas vezes eu não já ouvi isso? Eu fico me perguntando, da onde você tirou, sabe, essa expectativa de ser já como um doutorando e um pós-doc? Faz sentido isso? Não, Tipo, é o como que é a primeiro tua visão passo disso? na jornada, né? É uma construção, cara, é uma construção. Meu objetivo sempre foi assim, quando eu fiz a transição da graduação para o mestrado, eu tinha um objetivo claro, eu já queria ciência.
Já tinha isso claro pela minha formação e tal. E eu falei, se eu vou para fazer o mestrado, se é o próximo passo, eu vou para o melhor lugar. Eu queria fazer imunologia e eu falei, eu vou procurar o melhor lugar de imunologia do Brasil. E eu sabia que Ribeirão Preto, na USP, é até hoje a pós-graduação mais famosa, porque realmente tem muitos títulos, o nível de publicação é altíssimo. Se tiver alguém aqui da USP São Paulo, tem uma competiçãozinha, eu sei, mas a gente ganha realmente. Não só por isso, mas um ambiente colaborativo, né? então tinha várias coisas. Tinha muita gente lá da UEL que tinha feito a jornada aqui, o professor Vander Pavanelli é um exemplo, foi da Imuno, tinha o professor Valdo Seu, que era da Farmaco, então tinha muita gente formado pela UEL, que eram professores formados pela USP, Ribeirão, professores lá na UEL, então tipo, eu já entendi que aqui era o lugar. E aí, ouro para quem está aí. A USP de Ribeirão tem a cada semestre cursos de verão e de inverno. Se você não fizer esses cursos, você está perdendo a oportunidade de conhecer pessoas e de mergulhar nesse ambiente que é totalmente diferente de qualquer outro. É uma cidade legal, tem tudo isso, tem muita festa quando vem para cá, também faz parte. Então eu fiz 2 cursos, fiz o da Biocel e fiz o da Imuno. Então eu tomei a decisão pela Imuno com base no que eu tinha vivenciado. Eu tinha passado já, vi como era a energia da galera, vi a ciência que era feita aqui, eu falei, meu Deus, preciso estar dentro disso, sabe? Não tem jeito. Então, essa é a primeira dica. E aí, quando você chega, a tua mentalidade é de estar junto com os melhores. Então, eu vim para o melhor lugar e eu queria estar perto das melhores pessoas. Então, eu falei, quem que tem os projetos mais massa aqui? Os pós-docs, os doutorandos, para eu colar neles. E eu fiquei tempo todo colado na Manu, que passou aqui, né, pela maratona UCAN, tinha o Pará, tinha a Claudinha no laboratório. Eu pegava e ficava do lado dessas pessoas, sugando eles. Nunca achando assim, eu nunca vou ser igual a ele. Mas eu vi também essa frase muitas vezes, tipo, nossa, fulano, tipo, já tá super, né, desenvolveu, inteligentíssimo. O Djalma era do seu laboratório? Djalma já estava no Dario. Mas eu conhecia ele também, se tinha qualquer possibilidade que ele passava no lado, eu, velho, vem cá, vê meus dados. Então, tenham mentores, tenham pessoas que vão te inspirar. E às vezes a pessoa, mentor é isso, o Djalma sentava e falava, tá ruim, tá ruim, tá ruim, você tem que fazer isso, isso e isso, daqui a pouco a gente conversa, mesmo nem sendo no mesmo laboratório. E ele conseguia fazer muito bem isso e realmente ajudou muito na jornada. E outras pessoas também, claro, né? Nunca é um trabalho individual, é sempre um trabalho muito coletivo. Então é estar perto dos melhores, cara, independente de onde você vai. Mesmo que você não venha para a USP, mesmo que você esteja na sua universidade, vá procurar Sempre, quem é o melhor naquilo. Gruda nas sempre. pessoas. Cara, como é? Garrafinha? Que eu ia chamar de chaveirinho. Sempre Chaveirinho. O Garrafinha, ele, gente, esse cara que a gente tá falando é o Lucas Coelho. Lucas Coelho, ele ganhou nada mais nada menos do que o maior prêmio de imunologia do Brasil. É um prêmio, assim, com reconhecimento, assim, fenomenal. E hoje ele está no Instituto Karolinska, né? Que é o instituto, inclusive, que seleciona os prêmios Nobel. E ele falou uma parada muito louca. Eu perguntei, cara, como foi sua jornada no mestrado, no doutorado? Ele falou, cara, foi fluida. Nunca tive muito problema. Aí eu falei, mas, cara, não teve um momento, assim, difícil? Ele falou, velho, nunca teve pra mim, velho, tipo... Aí eu falei, não, peraí, esse cara tem algo diferenciado. Não é possível que nunca tenha uma parada, sabe, dada. Ele falou, velho, toda vez que algo dava errado nas minhas coisas, eu procurava a pessoa que mais sabia daquela parada, eu sentava com ela, eu mostrava meus problemas e ela me entregava de bandeja todas as soluções. Eu falei, caraca, mano. E é uma coisa trivial, mas a gente não faz isso. A gente não tem essa capacidade, às vezes, de se permitir, abaixar o ego e dizer assim, fulano, eu não sei, cara, isso aqui não tá rolando, me ajuda, por favor. Às vezes você fica com qualquer coisa relacionada, tipo, é o teu ego te bloqueando disso. Seja vergonha, seja timidez, seja você não querer se rebaixar, não mostrar que você, tipo, não sabe. Então, assim, trabalhem muito bem isso, gente. Porque não é que ele não tinha problemas, mas ele lidava de uma maneira muito eficiente com os problemas. Com certeza. Em mestrado, o que mais aparece é problema. Porque é um curto tempo que não dá para você desenvolver, e eu acho que a própria expectativa de ser um tempo curto
te faz tomar algumas decisões apressadas e não olhar para o longo prazo. Que a ciência ela é longo prazo. Então, o mestrado, ele joga um jogo do tempo que ele é basicamente contra você. E se você não tem isso em mente, você não tem essa visão de que realmente vai acontecer a longo prazo, você vai se ferrar. Porque você vai se frustrar, você vai desistir, você vai simplesmente sabotar, você vai dizer que se você não tem perfil para ciência, que você não é bom para isso, sendo que pessoas geniais demoraram meses, até mesmo anos, para poder o mestrado andar. Então, assim, a conta cuidado, que eu faço é essa aí, em termos do tempo. Olha só, vamos pensar, você tem 2 anos de bolsa, 24 meses de bolsa. Então começou lá em fevereiro, beleza, começa em fevereiro. Vai chegar julho geralmente ou você tem um tempo mais leve, você tira umas férias, ou quando tem os cursos de inverno. Então julho você tirou um mês. Depois vem dezembro, ali a transição entre dezembro e janeiro, vão tirar mais um mês. Depois no final do ano, gente, mais uma vez. Isso que você está falando é muito importante, gente. Tirem férias. Não entrem na paranoia de um laboratório, de um orientador, que não te permite tirar férias. Eu garanto a vocês que esse um mês de férias, no meio e no final do ano, vão ser essenciais para que você tenha uma carreira duradoura. E que você consiga renovar suas ideias. As pessoas que não tiravam férias, eu via assim, um declínio gigantesco. Quando eu não tirei férias, eu vi um declínio gigantesco em performance, em produtividade, porque você não dá conta, cara. Entendeu? Então isso é muito importante. Então eu conto ali que são 4 meses que você vai ter ao longo desses 4 meses que você, ou férias ou no mínimo as atividades não vão estar acontecendo com tanta intensidade. Sobraram 20 meses. Depois você vai ter pelo menos uns 3 meses de disciplina. Então já ficaram 17 meses. Depois, quando você chega no laboratório, até que você comece a entender como é que funcionam as coisas e entenda o lugar do laboratório, mais uns 3 meses, sobraram 14. Depois você vai ter um tempo que você realmente vai ter que escrever projeto, escrever tua dissertação. Você pode tirar mais uns 2 meses aí, pelo menos. Já estamos em um ano, já tem um ano. Um ano. Já tem um ano. É que não acabou ainda, porque você vai ter período de qualificação, que você também vai ter que tirar o pé para se preparar para a qualificação. Você tem períodos de fazer... Aí beleza, então vamos dizer assim, você tem 11 meses limpos, livres, para você fazer de experimento. 11 meses. Quando você começa a fazer o experimento, o camundongo, para chegar até as coisas serem padronizadas na tua mão, você vai errar, não sei o quê. Cara, no final, você vai produzir teu mestrado mesmo, assim, de trabalhar e ter resultado, não dá em 4 meses, cara. Que você realmente flui, que você faz assim, fup. E é assim com todo mundo, cara. Foi com você no deadline. Comigo aconteceu antes, que eu acelerei muito e depois fui diluindo as coisas, mas assim, eu falo para a pessoa, você começou o mestrado agora, você já tem que saber que você vai ter que trabalhar muito por 4 meses. O resto você vai fazer o que tem que ser feito. Não tem como fugir. Então, agora, tipo, é assim. Alguém aí não tinha isso em mente? Alguém aí nunca ouviu falar nisso? Só pra gente... Ou quem aí teve um mestrado também que foi desse jeito, na correria, em um mês. Compartilhem. Resolver. Digam aí. E isso que você falou é muito importante, cara. Porque assim, no meu mestrado, no primeiro ano, eu lembro que eu tive, meu primeiro ano eu tive a disciplina do João Santana. Então, nesse primeiro ano, eu entrei no meio do ano, entrei em agosto. Entrei em agosto, eu lembro que até o final do ano, aí final do ano começa aqueles congressos, né? Também tem isso, cara, tem congressos. Isso, congresso. Então, eu lembro que começou os experimentos, entrou congresso e depois já fui para casa no final do ano. Então, segundo semestre também é um semestre muito atordoado, né? Geralmente, para nossa área, o primeiro semestre ele flui bastante. E aí, o segundo semestre, ele tem muitos eventos, né? Simpósio, workshop, congresso, então ele é quebrado, né? Então, isso também é importante ter em mente, essa programação, essa visão do mestrado. Mas uma coisa que eu acho que foi essencial para mim, eu não sei para você, mas foi, mesmo com disciplinas, óbvio, tem disciplinas que é uma aula na semana, mas a única disciplina que eu não permiti fazer experimento foi a do João Santana, que era o tempo inteiro, um mês. Mas o resto... Acho que eu nunca deixei de fazer um experimento em uma semana. Nunca faltou uma semana, enquanto eu estava no laboratório, que eu não fazia alguma coisa. Às vezes, eu juro, eu nem tinha
uma coisa assim, uma hipótese muito clara para fazer e eu estava fazendo experimento. Porque não é somente no mestrado você ganhar maturidade teórica, maturidade de testes de hipóteses, mas assim, técnico, você precisa lapidar a habilidade manual, a habilidade de percepção de uma técnica, de você dominar muito uma técnica. E não se adquire isso se não tiver muita exposição a essa técnica. E prática, sim. É igual a academia. Nem que você vá na academia simplesmente para dizer assim, velho, eu vim na academia e vou dar meu melhor hoje, mas na semana dá o teu melhor no experimento, tá ligado? Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Porém, eu recomendo hoje você fazer de uma maneira diferente. É você fazer tendo essa questão da pergunta, das hipóteses de maneira muito clara. Só que não tem como você já chegar no mestrado dominando a base teórica. E aí que entra o inglês. Muita gente negligencia isso em termos de aumentar a base teórica, o alicerce, para você ter projetos bons. Como que você faz isso? Lendo bastante. E muita gente negligencia uma leitura muito boa da tua área. Não somente de artigos de resultado, mas eu diria que no começo de um mestrado, principalmente artigos de revisão. Artigos de revisão vão te dar uma luz de projetos para você trilhar. Mas, Léo, meu orientador ele vai me dar um projeto. Velho, quer que eu te diga uma coisa? Assim, o teu orientador ele pode te dar projetos legais, mas o cara não está no campo de batalha. Quem está no campo de batalha são os mestrandos, doutorandos, pós-docs e I6 que estão fazendo experimento. Essas pessoas é onde você vai ter a maior chance de encontrar o melhor projeto. Não é no orientador. Isso eu tô falando. Senta a bundinha, filho, e sai logo, tá ligado? Muitas vezes o orientador ele tem uma visão muito distante da realidade experimental, do que dá para ser feito, sabe, dessa coisa teórica. Isso é muito foda. Travou aí? Travou. Tá travando. Voltou? Voltou aqui, pelo menos voltou. Então, o que eu tava falando era o seguinte, às vezes o orientador, ele tem... travou... Até onde foi, Caju? Você não viu? Eu consegui ver da parte de conseguir os melhores projetos com os próprios alunos, né? Isso. Porque às vezes o orientador ele tá muito longe, cara, da realidade do experimento. Ele tá muito longe do como que a célula responde, como que quando você pega um camundongo e você trata com uma droga, você bota um negócio ali, quem percebe isso, os detalhes de resultados, é o cara que tá ali, velho, no campo de batalha, tá ligado? Fazendo experimento, analisando dado. Eu tenho essa visão. Tanto que eu achei os melhores dados, as melhores hipóteses, conversando com pessoas muito mais do que com o meu orientador. Porque não tem como comparar. O cara tem 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas para trocar ideia. Enquanto o cara que ele tá no projeto dele só tem aquele projeto, ele é o expert daquilo, tá ligado? Ele domina detalhes. E muitos projetos, o meu projeto gerou assim, quantidade de dados e projetos paralelos que gerou assim, é surreal. Por quê? Porque você gera uma força de produção muito grande que vai gerando uns resultados que você não entende, você fala, velho, isso aqui pode dar um negócio legal. Que você não tem tempo de abordar. Isso aí, sim, acho que o projeto da Tamara, o negócio lá dos cortes, o negócio do leitinho, tipo, coisas assim que você vai fazendo e de repente surge um negócio e você fala, cara, que loucura essa? Mas dá pra alguém. Então você pode ser a pessoa que pode pegar esses dados top e, tipo, sentar a bunda e fazer. Mas o que é dado top? É que a gente chama que tem um fenótipo muito forte. O que é fenótipo forte? É quando você analisa uma variável, vamos supor que a célula migrou, quando você colocou uma droga, quando você, sei lá, tirou o gene de um camundongo, quando você mudou alguma hipótese de variável de temperatura, pressão, seja lá o que for, e isso gerou uma mudança muito drástica em algo que você está avaliando. Seja que a célula migrou, que a célula morreu, que a célula ficou mais viva, que o camundongo morreu, o camundongo está de outra cor, enfim, mudou alguma coisa de maneira muito forte.
Isso é um fenótipo forte. Muita gente fica trabalhando com fenótipos que você induz uma mudança, um estímulo, e aí muda um negocinho assim, sabe? Que dá, e quando você tira e, sabe? Não sei, se eu tivesse essa visão cedo, eu não teria entrado em algumas enrascadas. Então, assim, fale o máximo possível com as pessoas do laboratório. Elas são os experts, sabe? Tem muito orientador bom? Tem. Mas ninguém domina mais o experimento com as condições do que o cara que está no dia a dia. Não sei o que você acha, Caju. Não, com certeza. Para mim foi assim, cara. Eu tive um mestrado, eu acho que pode ser a realidade de muitas pessoas aí, que o orientador já é mais sênior e ele não tem tempo livre para ficar olhando teus dados, porque ele faz muita coisa, ele é envolvido em comitês, em coisas, em projetos, em dando palestra em congresso, etc. Então, o que ele fez foi dar todos os recursos, né, o laboratório todo, acho que isso é obrigação de qualquer orientador. Até me levou um questionamento quando a gente fala assim sobre para as pessoas fazerem muito experimento, praticarem muito, e eu conheço que não é a realidade de todo laboratório, né? Tem laboratório que a pessoa não pode ficar gastando reagente lá. Então, nesses casos, eu sugiro que realmente pense, delineie muito, com muito cuidado, cada experimento que você vai fazer para você extrair o máximo de dados e errar menos, né? Vai errar, não tem como, mas errar com coisas pelo menos importantes, não com coisas banais. A gente, como tem uma abundância de recursos, faz muito experimento errado mesmo e vai corrigindo no meio do caminho, é bem diferente. Então, voltando do orientador, para mim foi claramente isso. Eu tinha um orientador distante, extremamente ocupado. Quem era... Cortou aí ou deu para... Travou um pouco. Então, quem realmente soltava o ouro experimentos ruins eram os pós-graduandos, com certeza, né? Com toda certeza. Foi continuação de um trabalho de uma outra pessoa que estava no mestrado, da Manu. Ela fez um mestrado com uma parte de uma via. Não foi por conta do orientador que eu segui na mesma via. Na verdade, não tinha nem conexão. Eu conectei as duas coisas, do que eu estudava com o que ela tinha estudado. E aí isso gerou mais relevância, uma continuidade do trabalho. E tanto que hoje, né, até hoje tem estudos com o projeto que eu tocava lá. Mesma coisa no professor Dario, né? Então isso fica, se você faz um negócio bem feito, o acompanhamento depois acontece naturalmente, né? Total. E eu lembro que, não sei como é que foi no teu caso, cara, mas no meu caso, quando eu cheguei, eu acho que rapidamente já tinha um congresso. Eu cheguei, acho que em agosto, aí já tinha que submeter um resumo para congresso. E assim, a minha experiência de mestrado em relação ao inglês, ela foi muito positiva porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? Uhum. Mas eu senti uma parada muito louca, cara. Eu sentia que a galera, muita gente tinha dificuldade muito grande para escrever resumo. Resumo, não era nem artigo. E como eu tinha acabado de chegar de uma realidade muito diferente, tinha gente que dominava bastante inglês, mas eu vi que também tinha gente que penava para escrever aquela parada. E eu senti uma falta disso, sabe? Lembra que eu falei ontem sobre o cuidado do meu orientador da graduação de pegar na nossa mão um grupo, sabe? Que você dá uma dica para um resumo, todo mundo aprende. E eu não percebi isso na USP. Eu não percebi, e eu não vi isso como algo... pelo que eu vi, é muito assim, tipo, você até dá mais trabalho para o cara, né? Uhum. A maioria, tipo, ou o orientador corrige, ou às vezes nem corrige. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, a falta que isso faz é surreal. Porque as dicas que vai ter pro resumo, elas vão se aplicar lá para o artigo no final, tá ligado? Com certeza. E Com certeza. em termos de economia de tempo, Caju, o que é, em vez de fazer uma apresentação de artigo, em vez disso ser uma reunião que a gente ia corrigir resumos, dando feedback daquilo, Com sabe? certeza. Eu acho que Simples, isso mudaria rápido. completamente. Uhum. Eu sou a pessoa que falo, me manda o resumo que eu corrijo, sabe? Tipo, eu acho que é muito
básico, de certo modo, tem uma estrutura a ser seguida que é fácil você alinhar aquilo. Então, o resumo, ele tem um passo a passo. E no inglês é até mais fácil de escrever. Eu particularmente acho o inglês mais tranquilo, porque você consegue fazer frases mais sucintas, usando menos palavras no inglês do que em relação ao português. No português a gente tem que colocar mais conjunções, mais artigos, mais palavras. No inglês é mais fluido o negócio. Então você escreve de uma vez só. Então, eu gostava realmente de pegar e falar, não, manda aí o teu resumo que eu dou uma olhada. Eu acho que a gente deve falar, assim, de escrita científica em inglês, né? Eu acho que é uma coisa muito valiosa para realmente a galera entender. Porque um resumo não é, sei lá, e, tipo, o meu trabalho aí de qualquer jeito. Ele tem uma estrutura a ser seguida. E não é à toa que, tipo, fazendo isso, a gente consegue já, ao longo da minha carreira, eu fiz várias apresentações Peraí que travou, Caju. que você consegue passar. Repete aí. Vou voltar então à Você falou que ao longo importância da sua carreira... do resumo, né? Ao longo da minha carreira eu apresentei oral, ou seja, o meu resumo foi selecionado para apresentação oral em vários congressos, workshops, etc. Porque você tem uma estrutura básica, que o cara que está avaliando, cara, se você pega e você já vê essa estrutura, você fala, aí, primeiro ponto, o cara conhece o fundamento de um resumo. Segundo ponto, agora sim, eu consigo entender esses dados? Consigo. Ah, beleza. Então, segundo ponto passou. Terceiro, esses dados são relevantes para a área? Ah, são. Beleza. Então, é melhor que ele apresente oral para mais pessoas saberem dessa estrutura. E você tem ali, tipo, Sem um pedaço de dúvida. texto desse tamanho para convencer o cara de tudo isso. Então, Tem que siga vender em muito pouco tempo, né? muito pouco tempo, com Mas uma... e isso que você falou é muito importante, cara, porque o vender, ele é uma habilidade alta, é uma habilidade de nível complexo. Mas o básico, que é você escrever bem aquela parada do resumo, não é trivial, Não. entendeu? Muita gente fala assim, ah, é trivial, porque a gente está escrevendo muito e tal. Cara, não é. Você faz um experimento de pegar aqueles resumos expandidos que a galera manda que fica lá no anal do Congresso. Tem muito resumo ali que você fala assim, cara, olha essa escrita, velho. Tipo, você vê que ninguém orientou essa pessoa, infelizmente. Uhum. Entendeu? Título, né? Às vezes até o Então, título não está condizente com o que diz. o inglês ele não tá bom. E depois tem inglês, tem a estrutura, tem a parte da venda. A clareza e a parte da venda são os 4 pilares, né, que você falou. Uhum. Então, se o inglês não tá bom, não tem como, tipo, ó, assim, por mais que a estrutura esteja boa, sem o inglês bom não vai. E vice-versa. Aí depois tem a parte de você ser claro. E o próprio resumo, ele é uma das experiências mais interessantes para você aprender a ser sucinto em termos de escrita científica. Porque você vai ter que, tipo, vender uma ideia muito, muito densa, sabe? Quanto mais dado você tem que, tipo, cortar o que não importa e ir diretamente para metodologia, você vai para hipótese, pergunta, principais dados, relevância, etc. E vende a parada. Mostra que isso é a primeira vez que foi mostrado, mostra que isso tem um impacto translacional, clínico, etc. Então, assim, você vender por esse lado é novidade, ou então tem uma puta impacto. Então, assim, se você vender por esses dois lados, o negócio ele vai muito bem. E eu recomendo, gente, assim como eu falei ontem, estimulem no laboratório de vocês. Se o teu orientador não faz isso, estimula, nem que seja você pedindo, implorando para as pessoas que dominam o inglês, por favor, ensina a gente. Vamos tentar, velho. A gente tem 22 pessoas aqui. Se a gente, 22 pessoas aqui, influenciar 22 laboratórios diferentes a fazer isso, a gente vai começar a criar um impacto surreal em termos de escrita científica no Brasil. Porque você vai ter, não somente os laboratórios de vocês, mas as pessoas que passarem pelos seus laboratórios vão pegar aquela cultura de, na hora de, em vez de fazer a apresentação de artigo na reunião do laboratório, literalmente projeta os resumos, vai corrigindo e você vai aprendendo com os erros dos outros e no seu. Isso é sensacional. O poder exponencial de transformação no inglês científico no Brasil é surreal com a base dessa, entendeu? É verdade. E nunca vi isso acontecer. Eu só vejo Loucura, assim, né? me manda o resumo aí, eu corrijo e beleza. Daí Tanto que cada você um falou isso, né? Que a sua faz de um cultura jeito. é a correção individual, né? É muito Eu louco. acho que tem que ser, cara, porque realmente
eu aprendi a ver resumo em inglês? Lendo os artigos, eu acho que é a melhor maneira, você já entrar em contato com aquilo. E assim, às vezes as pessoas leem, tipo, palavras, né? Ah, não, não, tipo, entenda o racional por trás. O cara não colocou aquela sequência porque ele achou que ia ficar mais bonitinho. Ele colocou com base em como você entende o andamento todo do trabalho só de ler um resumo, só de ler Sim. aquela primeira parte. Todo mundo lê abstract. Se alguém aqui faz ciência e não lê abstract, eu acho que nem sei o que está acontecendo. E também, Caju, acho que eu vou pegar esse gancho, cara, e eu vou já falar pro pessoal que tá aqui, que eu acho que o pessoal seleto, do sorteio que a gente vai fazer no primeiro congresso de inglês científico, que vai ser agora do dia 2 ao dia 6. Gente, a gente vai sortear um kit Ciência Sem Fronteiras. Como que vai ser esse kit? A gente vai dar, literalmente, 2 mentorias e uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo financeira, a gente vai sortear, para a pessoa conseguir se inscrever e ter uma ajuda para fazer um congresso internacional. A gente vai dar uma mentoria do congresso, a gente vai pegar essa pessoa, a gente vai ensinar, ajudar ela a escrever um resumo top, a preparar a apresentação, montar um banner com layout top, treinar a apresentação e também como treinar o network dessa pessoa. Olha que louco. E isso a gente vai ter nesse congresso, ou seja, se você não se inscreveu ainda no congresso de inglês científico, vai no link da bio e se inscreve lá. Porque a oportunidade de você ter pessoas de alto nível, eu, Caju, que tem uma experiência de 10 anos fazendo isso, pegando na sua mão e te ensinando, e não é só o resumo, é até o network, entendeu? A gente vai ensinar vocês a como conversar com os pesquisadores para fechar vínculo, para fechar, tipo, parceria, para você ir pro cara, velho. Imagina a possibilidade de você conseguir uma parada dessa, é surreal. Fechou? Então, quem não se inscreveu ainda, vai no link da bio e se inscreve. E, cara, eu acho que depois eu falo do... já Pode falar. aproveitando o gancho, já falo da experiência que eu tive, da importância disso, né? A gente falou disso bastante lá na maratona com a galera, do pessoal ir em congresso e, tipo, chama o cara da gringa pra ele ir pro teu pôster e tal. O que aconteceu comigo no congresso em 2015, você não tinha ido ainda pro professor Dario. Tava. Ah, tava. Agora já? Verdade, foi no Guarujá, né? Tava lá já. Então, naquele congresso, eu tive a oportunidade de enviar o meu resumo e ele ter sido selecionado para apresentação oral. Quando eu estava apresentando oral, na minha sessão, na sessão que eu estava apresentando oral, é um congresso internacional, então era em inglês, então pelo resumo ter sido selecionado, fiz a apresentação em inglês, e o meu orientador do doutorado no exterior estava sentado assistindo a apresentação. Caraca, que da hora. Então, tipo, isso, claro que depois, quando eu falei pro cara, eu queria ir pro teu laboratório, vocês acham que ele se comportou como? Abre a porta na hora, porque o cara vê você falando a tua ciência em inglês, num congresso relevante da área, e isso foi simplesmente porque eu me dediquei a escrever um bom resumo. Claro, resumo também se você não tem dado, mas olha, vou falar uma coisa, eu tinha pouquíssimos dados, você lembra? Aqueles dados lá estão tudo Sim. numa gaveta, trancado assim, joga fora. Mas o dado em si não era tão relevante na época, era um dado preliminar, era um projeto que ainda estava nas fases iniciais. Tinha-se uma evidência forte, mas uma boa escrita me colocou numa apresentação oral. A apresentação oral foi o pontapé para eu estar na Universidade de Califórnia fazendo o doutorado de sanduíche. Então, assim, e o Léo vai entregar esse acesso que a gente tem, né? A gente vai abrir realmente com vocês uma mentoria para vocês terem acesso a essa possibilidade, entender o passo a passo para chegar lá. Se tem alguém aqui que não quer, aí tudo bem, né, Léo? Se tem alguém que não quer isso daí... Se alguém não quer essa experiência, assim, eu acho tudo bem, mas eu não sei por que você está fazendo ciência. Se você não quer isso... Ah, Léo, eu quero fazer ciência, mas só no Brasil, eu nunca quero ir para fora. Sim, então nem tenta concurso em São Paulo. Pode procurar outra... Ah, Léo, eu quero uma coisinha pequenininha... mais ou menos medíocre, tudo bem, não tem problema. Mas aqui a gente está realmente pegando, a gente vai pegar na mão de pessoas que querem a parada no nível alto. Eu não vou pegar na mão de uma pessoa que está querendo fazer só o médio. Não vou querer, não adianta, não faz sentido. Mas tudo bem você querer isso, mas eu não vou pegar na sua mão. Eu tenho outras pessoas querendo mais, e a gente vai fazer exatamente pegar essas pessoas e colocar lá no topo onde elas querem. E eu acho que depois de aí tem essa parada que você falou, né, Caju? Que eu acho que me lembra muito bem essa coisa de apresentação, né? O quanto apresentar em inglês é decisivo, né?
Essa história, eu acho que ela é um exemplo muito foda. E muita gente depois ficou me falando comigo assim, você só ganhou aquele prêmio porque você falava inglês. E eu falei, e foi. Óbvio que foi. Uai, por que você acha que não foi? E por que você não ganhou o A sua prêmio? Porque você não situação sabe foi falar muito inglês. parecida. Você tinha 2 gráficos, cara. 2 gráficos. Cara, eu fui para aquele workshop e eu falei assim, era um workshop em inglês, gente. E eu falei, cara, eu tenho 2 gráficos, eu vou passar muita vergonha. Só que quando eu sentei assim, eu falei assim, velho, eu vou fazer a melhor apresentação que eu já fiz na minha vida. Eu só usava PowerPoint. Para essa apresentação eu usei o Keynote do Mac. O Keynote, cara, ele faz umas animações muito loucas, um estilo foda. Eu peguei o Keynote, eu fui estudar vídeo no YouTube de como fazer uma apresentação top no Keynote. Peguei no YouTube, estudei como fazer a paradinha, animação, o negócio sai, volta, firulinha. E, gente, a minha introdução, ela era maior do que os meus resultados. Mas eu vendi tão bem a minha hipótese. Eu fui montando, que a gente foi chegando, papapá, papapá. E aí eu tinha 2 gráficos e depois eu tinha mais, acho que 3 ou 4 gráficos de passos Possibilidades, né? futuros. Possibilidades De depois. que experimentos, eu montei os experimentos e possíveis resultados esperados. A galera surtou, a galera falou, caralho, que loucura, tá ligado? E, assim, em termos de inglês, como eu tinha voltado dos Estados Unidos, Sem Fronteiras, tava com o inglês, assim, voando. E quase ninguém, cara, juro, naquele mestrado ali, acho que, tipo, tirando eu, tinha mais uma pessoa que tinha um... E, na verdade, estava concorrendo, era mestrado. E gente já com o segundo ano, estava nos primeiros 6 meses. E tinha gente com inglês, assim, muito ruim, mas com muito dado. E eu falei, cara, esse cara vai ganhar. Mas não foi. Os caras, eles tipo, me deram um prêmio porque tipo, eu apresentei muito bem em inglês e com uma estrutura muito bem montada de apresentação. Então, cara, e isso não... Meus 2 prêmios, eles não foram com muitos dados. Olha que interessante. Uhum. Meu primeiro prêmio lá na Missão Rosa na FESB também, ele foi com 3 dados, 3 gráficos. Mas eu vendi tão bem a ideia lá também em inglês. E na FESB, acho que poucas pessoas também falavam inglês bem. Então, e antes de ir para os Estados Unidos. Então, assim, que é o que eu falei ontem do negócio do jornal. Não tem como, gente. Assim, você fazer essa jornada sem inglês sofre demais. Você vai ter inveja do Léo, que vai apresentar 2 dados e você vai ter 50 dados e você vai perder o prêmio para ele. Mas vai acontecer isso. Paciência. Então, assim, quem já está trilhando essa jornada do inglês, parabéns. Mas quem não está, é para começar ontem. E o congresso é o melhor momento para isso. Porque eu vou entregar de bandeja nossa fórmula, nosso método. Assim. Os 4 pilares que você precisa lapidar para ter um inglês científico foda. Eu não peço oportunidade. Isso é surreal. Mas Você tem alguma coisa também no teu mestrado de inglês, Caju, apresentando? Porque você falou do seu doutorado da apresentação. No mestrado, cara, você apresentou em Búzios, mano. Você ganhou prêmio em Búzios? Foi em Búzios, lá foi apresentação de pôster. Apresentação de pôster na SB é o seguinte, passa um avaliador, e aí se ele... Dois avaliadores. O primeiro e o segundo, eles avaliam normal. O cara te dá a opção. Você tem a opção de falar. Acho que pela leveza eu falei em português mesmo e tranquilo. Aí depois vem, se o seu trabalho tiver uma relevância, tiver os dados e tal, vem um terceiro avaliador. Esse cara chegou para mim e falou em inglês. Então aí a terceira apresentação foi em inglês. Galera, tem gente que já fala. Como assim? O cara chegou apresenta em inglês. Sim, isso vai ser normal. Tipo, você não vai dar presa, mas faz parte também se preparar. Então, eu vou para um congresso, já essa mentalidade tem que estar pronta de que pode ser que eu precise. Então, peraí, cortou um pouco. Você falou da mentalidade, que você vai precisar o quê? Cortou? Agora voltou. Tá. Mentalidade, você vai precisar de quê?
Ixi, cortou. Tô- Será que sou eu ou é você? Acho que um pouco os dois, viu? Aqui tá bom Rapaz, agora, agora. parece. Deixa eu ir lá pra fora. Vou até mudar aqui pro 4G. Meu que eu tô do lado do roteador, né? Pra ficar dando som. Agora vai ficar bom. Tá. Pode falar. Eita. Tá. Meu 4G aqui em casa é pior ainda, não tem nem saída. Então, realmente é você se preparar, né? Você está um pouco preparado, conhecer o seu trabalho em inglês. Eu acho que é o mínimo, assim. Estuda pelo menos a sua apresentação, realmente explicar o seu trabalho em inglês. E aí, a hora que vier as perguntas, daí você começa a rezar já. Mas é uma boa você também praticar as perguntas com a galera do Lab. A gente já deu essa dica várias vezes, né, Léo? Apresenta em inglês para o Lab, um ambiente mais confortável. Você vai ficar menos inibido, você vai poder errar. Então, assim, isso ajuda já de cara. E aí, É isso, cara, eu acho que eu digo que isso até no inglês, o speaking é fácil, muito fácil. aham, O difícil é o listen, listening. Exato. porque você pode treinar a sua apresentação de cabo a rabo. Só que tem uma pergunta que o avaliador ele pode fazer, uma que vai destabilizar você completamente. E para você voltar ao eixo é muito difícil. É possível que ele faça uma pergunta que você não saiba, e ele faça depois 3 ou 4 que você saiba, mas aquela primeira vai quebrar você completamente. Então, treine muito o listening. É isso Muito, mesmo. muito, muito. Treine perguntas com o seu laboratório em inglês, várias pessoas perguntando. Eu falo o seguinte, gente, você que vai para um congresso, você vai concorrer, qualquer pessoa está concorrendo, né, a um prêmio, seja no banner, seja oral. Velho, pede pro pessoal do teu laboratório te metralhar, te massacrar, fazer assim, todas as perguntas possíveis. Porque isso se você quiser reconhecimento. Porque não tem preço você ganhar um prêmio em um congresso. Sim, gente, para quem já ganhou, não tem preço. O reconhecimento, o combustível que isso dá, o gás para continuar, sabe? As pessoas vindo falando com você, dizendo assim, cara, alimenta muito bem você para você continuar a jornada, entendeu? O congresso serve para isso. Mas lá nem todo mundo ganha prêmio. Porque nem todo mundo tem acesso a essas dicas que a gente está dando. Entendeu? Então, coloque em prática que eu duvido que você não consiga um prêmio. Por conta desse congresso. Então, aí que aconteceu em inglês, para esse terceiro avaliador. Ele era brasileiro, ajuda muito no listening, mas realmente, né, você pode ser pego de desprevenido ali. Então, por conta disso, entre os trabalhos de mestrado, meu foi eleito o melhor mestrado daquele ano de 2015, 2014, 14, em Búzios. E 14, aí, Búzios. financeiramente, assim, dinheiro na mão, não ganhei nada. Só o seguinte, a inscrição do ano seguinte, mais ou menos uns 600 Caraca. reais. A hospedagem no hotel do congresso lá, naquele hotel que era top lá em Praia Grande, que eu acho que aquela hospedagem Nossa. ali custa uns R$ 1.000, R$ 1.200, tranquilamente. E aí você vai estar junto com os pesquisadores? Com todas as refeições inclusas. E na época eu tinha Nossa. FAPESP, eu tinha todo o direito de pedir a reserva técnica, que deu mais uns R$ 1.200. Então, assim, Aí você botou dinheiro no bolso. realmente, você fala assim, meu, aí você vai negligenciar o teu inglês, você vai falar, não vou gastar com inglês porque é caro. Sendo que a habilidade de falar, só nesse congresso, só nisso, fora todo o resto, só nisso já quase mais de R$ 2.000 eu deixei de gastar, entende? Se eu deixei de gastar, consequentemente eu ganhei. Posso gastar com Sim, viagem para outro lugar que eu quiser ir. Então, sim. assim, cara, o retorno que você tem é incrível.
E fora o merecimento de você ir lá no palco, você reconhecer, ser reconhecido, ganhar prêmio, todo mundo vai realmente conhecer o teu trabalho, porque as pessoas querem saber, né, por que você ganhou, etc. Então isso daí é a parte intangível que também é super importante para você continuar o teu gás, né? Então foi ótimo, uma puta experiência para mim, realmente. Você falando sobre isso, cara, de dinheiro, né? Que às vezes pensa assim, vou investir no meu inglês, mas não vai voltar muito. Volta, né? Volta em termos de congresso, dessas bolsas. Você ganhar a bolsa FAPESP, cara, você conseguir ter uma reserva técnica, tá ligado? Tipo, vai falar, mas o inglês não faz diferença pra FAPESP. E não faz. Você ter um inglês melhor vai fazer você publicar melhor, vai fazer você ter prêmios em congresso, vai fazer você ter um currículo melhor. A pessoa que tem menção honrosa e prêmio em congresso, tu acha que o pessoal da FAPESP não olha diferente? Na hora de te dar uma bolsa de doutorado de R$ 3.700? Óbvio que olha. Então, assim, volta o dinheiro em muito. Assim, é surreal. O quanto os prêmios de Teresa Kipping da imunologia, quanto que são aqueles prêmios? Não sei se é R$ 8.000. Não sei, sabe quanto que é? É mais 12? Não sei, talvez. Acho que é 12 mil. 12 mil, gente. Do Meu Lucas Deus. ele dividiu, né? Então é metade para cada um, mas Com a geralmente Denise. é full. R$ 12.000, gente. Olha isso. Você pega seus dados, você vai lá, apresenta R$ 12.000. Tipo, e eu fico pensando, cara, e ainda negligenciam isso, tá ligado? Quantas pessoas em congresso não vinha pra mim perguntar, tipo, me ajuda aqui que o negócio não sei. E eu tô desesperado, tipo, chega, velho, chega essa realidade macabra de ter pessoas passando mal em congresso que eu tenho que apresentar em inglês. Chega, entendeu? E a gente tá aqui pra isso. A gente vai fazer um Uma pessoa que congresso. me chamou, cara, vem aqui porque tem um cara gringo no meu pôster, vem comigo e eu tive que ficar fazendo tradução simultânea, sabe? Doideira, mano. Assim, beleza. Falei, tá bom, tô praticando meu inglês, tô conhecendo esse cara aí que é gringo, mas assim, daí eu falei, pessoa, vai trabalhar isso? Pô, Qual a credibilidade, agora... qual a credibilidade que o gringo vai dar, né? Na verdade, acho que o cara ficou mais conversando comigo do que com ela, entendeu? Que era dona do trabalho. Então, assim, é um problema isso. Não adianta, assim, não adianta. Mas deu tudo certo também, porque ela investiu nisso e foi pro exterior e tá tudo certo. Amanhã eu vou falar sobre essa coisa que você falou, por exemplo, do meu congresso que eu fui na Alemanha. E você me lembrou uma ideia muito louca sobre essa parada de dinheiro. O quanto esse dinheiro levou a pontos de mudança na minha vida, assim, que eu não faço nem ideia. Como teria sido se não fosse isso? Migração em inglês. Não somente a parte de dinheiro, mas a parte de dados, de trabalho. No meu mestrado, eu não sei se eu tive uma experiência que uma conversa em inglês mudou o jogo do meu projeto, até porque eu acho que estava muito no começo do meu projeto. Mas no doutorado foi crítico, foi decisivo. O Otávio falou que gostaria de um congresso que tem que apresentar em inglês. Até no SBI parece gente perguntando em português. Acho que só congresso fora mesmo. Não, Otávio. Tipo, na SBI, cara, todos os orais são em inglês. E o banner, tipo, eu mesmo já apresentei várias vezes em inglês na SBI. Tipo, é foda porque tem alguns avaliadores. Acho que também é uma questão de... Depende também da SBI. No Brasil é mais flexível, mas tem SBIs que são temáticas e tem SBIs que são gerais. Geralmente as SBIs temáticas têm mais gringo. É um negócio que tem mais gente de fora. E é um ano sim, um ano não, né? Não sei se você tá ligado nisso. É muito louco. Então, assim, eu vou na SBI desde 2014. E eu acho que eu apresentei em português, mas eu nunca deixei de apresentar em inglês. Banner. Foi uma experiência boa, assim. Eu acho, mas também pode ser um evento aleatório também, de algumas pessoas terem que fazer isso. Mas é isso. Gente, momento aqui de finalizar a live, que o Instagram vai cortar, o assunto fluiu. Amanhã a gente vai falar sobre a importância do inglês no doutorado, tá? Não esqueçam de tirar o print aqui, colocar no Stories e marcar @scientificenglish. Divulguem, gente, divulguem. Que jeito vocês ficarem somente aqui, vocês não divulgam. Tipo, vocês estão pegando o conhecimento só pra vocês. É um puto egoísmo. Eu repito, é um puto egoísmo. Compartilhem com o máximo número de pessoas esse conhecimento que a gente está dando aqui de graça. Fechou?
É isso aí, Caju. Tamo junto. Amanhã a gente fala sobre doutorado. Fechou. Tamo junto. E agora eu vou lá conversar com meus alunos em inglês. Falou. Falou, até mais. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.